Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar esse tempo diante de Ti, a Tua palavra. Fala conosco através desta mensagem, que esta mensagem, Pai, seja como uma semente que vai penetrar no coração dos Teus filhos e vai dar o seu fruto, fruto de mudança e de restauração na vida de cada um aqui nesta noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a manifestação do fruto do Espírito, amém? Sem o fruto do Espírito, amados, nós vamos apenas desenvolver assim um cristianismo muito teórico, algo de só naquilo que nós lemos, sabe aquela questão de que eu leio muito, sei o que é, mas eu não pratico. Então, sem o Espírito Santo e sem esse fruto, a gente vai viver uma vida cristã muito na teoria, muito sem a vivência, amém? E isso tem uma grande chance de nós não marcarmos a vida das pessoas, de nós não marcarmos de uma forma com o nosso testemunho a humanidade, a vida de alguém. Há um relato muito interessante, né, isso aí nos séculos passados, século 18 e 19, quando o indiano Mahatma Gandhi, ele visitou, sem que aquelas pessoas daquela igreja na Inglaterra percebessem, ele adentrou dentro de uma igreja na Inglaterra, possivelmente calvinista, e ali ele começou a assistir o culto, e lá no final da reunião, o Gandhi, ele abordou, ele subiu, ele pediu ali uma oportunidade, e ele pega ali o púlpito, e simplesmente ele dá uma palavra de indignação contra aquela igreja. Ele totalmente transtornado, uma reação muito indigna, ele fala uma frase muito interessante, né? Diz assim: o vosso Cristo eu quero, o vosso cristianismo, isso eu não quero. Olha só que forte, por quê? Cristo, Ele deu o maior exemplo para nós, deixando sobre nós o Espírito Santo como Consolador, e aquele que nos testifica exatamente do nosso pecado. E o fruto é da onde? O fruto é de quem? O fruto é seu? O fruto é seu ou não? É do pastor? É da igreja? Não, o fruto é de quem, igreja? É do Espírito. Então nós podemos analisar, até diante desta frase de Gandhi, quando ele entra naquela igreja, a importância do fruto do Espírito na nossa vida de santidade, na nossa vida dia após dia, meus amados, como uma conduta. Nós aqui falamos em Gálatas 5, você viu relatado de um lado as obras da carne, que já diz, conforme Paulo, que já são o quê? Manifestas, ou seja, já é da nossa natureza carnal, já é da nossa natureza decaída, do primeiro Adão, já faz parte. Muitas vezes você, talvez sem perceber, vai ter muitas facetas dessa obra da carne. Você talvez pode ser uma pessoa invejosa, você pode ser uma pessoa talvez ciumenta, talvez você pode ser uma pessoa idólatra. Mas eu estou na igreja, pastor. Mas você idolatra quem vai estar aqui, você idolatra aquele cantor, você idolatra aquele pregador, você idolatra aquele músico. Talvez você pode ser uma pessoa imoral, não sabe utilizar-se da liberdade em Cristo. Então podemos estar na igreja, servindo ao cristianismo, mas não sermos verdadeiros pequenos cristos, aqueles que demonstram na nossa atitude os frutos do Espírito. E a nossa vida, meu irmão, fala alto mais do que as nossas palavras. Temos que parar de viver um cristianismo teórico e irmos para vivermos um cristianismo baseado aonde? No fruto do Espírito. Fruto do Espírito é um novo estilo de vida, é algo completamente diferente, Marisa, é algo mais empolgante, não é algo destrutivo, é algo que parte de dentro de nós, como nós podemos ver Paulo afirmando aí no versículo 16, que nós precisamos viver não mais segundo a obra da carne, mas sim sermos guiados pelo fruto do Espírito, porque é Ele que nos capacita a gerar esses frutos. Você não vai conseguir ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa alegre, ter paz, se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Diga assim para o seu irmão, você precisa, diga para ele, você precisa do Espírito Santo. Precisamos, porque é Ele que vai o quê? Trabalhar os frutos em nossas vidas. Então o que significa fruto, pastor? Fruto, segundo o dicionário, é uma etimologia, né, da sua palavra, significa prole, eleito, resultado, utilidade, é um rendimento, é um filho. O meu filho é um fruto do meu casamento. A minha colheita é fruto daquilo que eu vou plantar, não é verdade? Se eu plantar uma semente de melancia, eu vou colher o quê? Melancia, porque o fruto dela era o quê?
A melancia, a semente dela. Então o fruto significa isso, filho, prole, um rendimento, uma utilidade, algo que você plantou e colheu. No sentido bíblico, queridos, o fruto ele vai estar sempre associado com as nossas atitudes, sempre, com aquilo que nós fazemos para o Senhor. Você tem prestado atenção qual tem sido a sua conduta no seu dia a dia? Você tem prestado atenção qual tem sido o seu movimento e as suas ações na sua família, na sua casa? Se nós estamos arraigados em Cristo, como galhos na videira verdadeira que é Jesus, nós precisamos então dar os frutos conforme estamos plantados nesta raiz. E lá em João 15, do 1 ao 8, olha o que diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele o quê? Corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Opa! Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira de Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer o quê? Coisa alguma. Então, meus amados, se nós estamos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira, nós temos que dar ali frutos conforme essa videira que é Jesus, e é bons frutos, porque se eu dou mau fruto, qual que é a tendência? É vir ali e podar, não é verdade? Não é assim que faz? Hoje a presbítera Com falou, será que nós somos uma árvore mal, que dá maus frutos, ou uma árvore boa? Na verdade, não existe uma árvore má, existe uma raiz ruim, a qual não foi fundamentado, a qual não foi colocado base, a qual não está sendo regada por um manancial, por um rio, e por isso ela não dá fruto. Mas quando eu e você, como árvores plantadas junto a ribeiros, e estes rios vêm e passam por nós, não tem como nós não darmos frutos no Senhor, meu irmão. E minha pergunta para você é: você tem dado os frutos como uma árvore frutífera? Ah, pastor, peraí, os frutos são vidas? Também. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem para mim e para você, isso também é um fruto. Mas o que nós estamos falando hoje aqui vai além de ganharmos almas, vai da nossa conduta, vai da nossa atitude, vai daquilo que está na nossa personalidade, daquilo que Deus tem feito. Será que você tem olhado para Gálatas 5 e olhado: meu Deus, eu tenho vivido mais as obras da carne, tem mais se manifestado em mim do que propriamente os frutos do Espírito? Então eu quero listar aqui rapidamente, falar com vocês os frutos do Espírito que precisam estar vivos em nossa vida. O primeiro, que é a base, é o amor. Diga para o seu irmão: amor. O amor, meus irmãos, aqui é o ágape. Esse é o principal de todos. É o fruto que dá fundamento para os outros. Porque a palavra diz que Deus, Ele é amor. E Ele nos amou primeiro. Então não adianta você falar: eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu irmão, se você não ama a Deus. Queridos, todo o nosso amor está fundamentado no amor de Deus por nossas vidas. Então entenda, uma característica de quem segue a Cristo é o amor. Diga assim para o seu irmão: amor. Você precisa demonstrar esse fruto pelas pessoas. O amor pela obra do Senhor, o amor principalmente por Ele. E meus amados, em tempos como os de hoje, não pense você que mesmo em meia pandemia temos visto os frutos do amor na vida das pessoas e do cristão. Talvez não. Aí eu volto para a palavra de Manhá, lá do Gandhi, quando ele entrou naquela igreja. Será? Eu não quero Cristo, porque Cristo verdadeiramente amou a humanidade, verdadeiramente amou ao ponto de se entregar a si mesmo, em amor por nós, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e ali, pelas tuas pisaduras, Ele traz o quê? Cura as nossas vidas. E Ele demonstra isso em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como o quê? A ti mesmo. Então o primeiro fruto é o amor. Quantos amam aqui? Quantos amam a sua esposa, o seu esposo? Quantos amam os seus filhos? Quantos amam os seus amigos? Quantos aqui amam os coleguinhas? Está diminuindo, hein? Quantos aqui amam aqueles irmãos que enchem o saco? Está começando a complicar. Amor ágape, irmão. Dê esse fruto, vive esse fruto. O segundo fruto é a alegria.
Alegria vem do grego chara, e é uma satisfação profunda, permanente. Olha só, uma alegria que permanece naqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 15:11 diz: a manifestação deste fruto faz com que a alegria seja permanente em nossas vidas, independente das circunstâncias. Só quem está fundamentado no Senhor, só quem tem alegria permanente em Cristo, pode vir as lutas, as circunstâncias, que a pessoa não se abala. Olha o que ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Então a alegria é um fruto permanente, é um fruto que está lá dentro de nós, é um fruto, meus amados, que simplesmente permanece, é uma alegria permanente. Porque muitas vezes nós temos vivido uma alegria, vai caminhando conforme o nosso momento, não é verdade? Hoje eu estou bem, amanhã eu já não estou bem, então eu já não tenho mais alegria. Meu irmão, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou viver o fruto do amor, e eu vou ver o fruto sendo uma pessoa alegre. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é o reino de paz, de alegria e justiça. Então olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, seja alegre em nome de Jesus. Para de ser carrancudo, meu irmão. Eu sei que tem gente que é da personalidade da pessoa que já entra assim, né? Aquela cara franzina, cheia de ruga. Parece aqueles cachorros que é todo rugado assim, já viu? Como é que chama aqueles cachorros? Misericórdia. Então, meu irmão, tenha o fruto da alegria sobre a sua vida, amém? O terceiro fruto, e nos tempos de hoje, é o que mais a gente precisa buscar diante de Deus, que é o quê? A paz. A paz vem do grego eirene, e é também o fruto da graça de Cristo. Paulo diz isso: a tua graça me basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, quando nós temos esse fruto da paz, ele vai produzir em nós a tranquilidade de paz na alma. Mesmo em meio às tribulações, as mais severas adversidades, meu irmão, quando nós temos esse fruto, a nossa alma vai permanecer o quê? Tranquila. Como está então o seu coração e a sua alma diante de tudo isso que está acontecendo na humanidade? Será que você tem tido paz? Será que você tem demonstrado paz no seu coração e na sua família? Filipenses 4:7 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele vai agir, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das tribulações, Ele vai agir. Então, meu irmão, peça paz para o Senhor. Quantos de nós não temos tido paz? Somos cristãos, homens e mulheres que têm servido a Deus, que têm buscado ao Senhor, e não têm tido paz, paz nos seus lares, paz no seu interior. Fica atribulado por qualquer coisa está brigando, xingando, aí começa a vir o que? O fruto da carne, que é o que? A ira. Se ira rápido, não tem paz. Você entra naquela casa que não tem paz nenhuma naquela casa, é a mulher brigando, é o marido xingando, é o filho gritando, é o cachorro latindo, querendo morder os próprios donos, é aquela loucura. Alguém conhece alguma casa assim? Pastor, talvez a minha esteja assim. Então Deus quer dar paz, meu irmão. Seja você o fruto da paz. É interessante casa, né? Conforme a mulher mais grita, o marido vai também gritar, não é verdade? Pega logo aquela ali, eu já vou. Aí a criança, espera. Não é verdade? Eu sei que há momentos que acaba tendo isso. Não significa que às vezes uns gritinhos ali, uns gritinhos acolá, significa que você não tem paz. Mas quando isso é muito rotineiro, meu irmão, vigia, vaso. Vigia, meus queridos. Talvez está faltando paz no seu interior. O quarto fruto que nós precisamos buscar em Deus é a longanimidade. Vamos falar isso? Diga, longanimidade. Não, você não falou, diga longanimidade. Difícil falar? Talvez mais difícil ainda viver. É a palavra que vem do grego macrotímia, que é a paciência que se mantém longa. Eita vaso. Mesmo diante de constante provação, sabe, Rô, sabe, Thaís? É aquela paciência longa. É a que você tem com o Danilo. Longa.
paciente. É na verdade, irmão. Se nós transliterarmos essa palavra em português, é um ânimo longo. Você sabe que aquela pessoa é assim, mas você está ali, Renata. Meu ânimo está lá na frente. Eu vou vencer, eu vou conseguir vencer. Ele vai mudar. Eu estou orando por ele. Deus vai restaurar. Não é verdade? Isso é ser uma pessoa longânima. Você é desafiado. Então significa que aquele que tem uma paciência longa diante de várias situações, ele não é precipitado em tomar decisões, ele se fortalece rápido. Entendeu? E hoje, nos dias de hoje, vamos falar a verdade. Como a gente tem se precipitado nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Como nós não temos essa paciência longa para esperar algo. O testemunho da Nani foi exatamente isso, não é verdade? Ela esperou por 12 anos. Ela entrou nessa empresa simplesmente como telemarketing para esperar um tempo. Mas aí de repente foi passando. 12 anos. E só depois disso que Deus abriu uma outra porta para ela. Então, queridos, nós precisamos ser longânimos nas nossas situações e na nossa vida. É o que Deus está pedindo de nós, é um fruto. E vamos dizer hoje, na geração que nós estamos vivendo, longanimidade é um fruto que tem faltado. Na geração micro-ondas, geração internet, não é verdade, meu irmão? Caiu um avião ali, você já sabe aqui, agora, em questão de minutos. Não é verdade? Hoje tudo mudou. Hoje você faz um Pix e o quê? Em segundos já está onde? Meu irmão, Dorival, você pensava um dia isso acontecer? Eu nunca, meu irmão. Era aquele negócio de depósito na boca do caixa. Ia ter que ir lá, pá. Lembra disso? Os cheques, como é que era? Cheque, como é que chama, meu amor? Cheque pré-datado, não, tinha o cheque tipo pagamento, né? Que a pessoa colocava o nome lá em seu nome, você ia lá e sacava. Não é não? Nominal, isso, né? Era o tempo da cadernetinha, que o cara marcava e 30 dias depois ia pagar. Então, Deus ainda nos ensina a sermos longânimos, paciência. Aquela pessoa está difícil, pastor, ela não muda. Paciência, meu irmão, vai tendo paciência. O quinto fruto é a benignidade. Diga assim para o seu irmão, benignidade. Oh, glória. Essa palavra benignidade no grego é chestotes, que significa gentileza, bondade. Esse termo é muito característico e indica uma pessoa que tem um caráter excelente, é honesto, é íntegro. Olha só que interessante, a gente pensa que benignidade, obrigado, Slay, é ser bondoso, é também uma palavra transliterada para bondade. Também tem um dos seus significados como bondade, mas está mais indicando uma pessoa que tem um caráter honesto, um caráter íntegro, um caráter de uma pessoa gentil, graciosa, uma pessoa educada e amável. E é assim que o cristão tem que demonstrar um fruto do Espírito chamado benignidade. Vamos falar a verdade, você é uma pessoa gentil? Tem crente que não é gentil, hein, irmão? Tem crente que você fala, meu irmão, misericórdia. Jesus sabia moderar isso muito bem. Ele era gentil, amoroso, mas quando ele precisava exortar o seu povo, exortar os seus discípulos, ele ia com a palavra de encontro. Tanto que nós lemos, né? Que Jesus disse que sem ele nada podeis fazer. Então, benignidade, tenha isso no seu interior. Seja uma pessoa honesta, íntegra, amável, graciosa com as pessoas, não fale asperamente, não seja estúpido com as pessoas. Às vezes falam que eu sou um pouquinho seco, às vezes eu sou um pouquinho, meu irmão, me perdoe se às vezes você achou que eu fui estúpido, mas eu tento ser direto, mas eu não sou seco, amém? Sou apenas rápido. Então, o Senhor está nos chamando para termos um fruto chamado benignidade. Os seguidores de Cristo, eles são flexíveis e bondosos. Flexíveis e bondosos, ou seja, a situação, não querem ser dono da razão, não querem ser dono da verdade, mas tudo se pauta pela palavra de Deus. O sexto fruto é a bondade. Diga assim para o seu irmão, bondade. Vem do grego chestotes, é a prática da bondade e da generosidade. É o mesmo que Deus
se manifesta em relação à humanidade hoje. Quando nós vamos para João 3,16, ele diz: e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, o quê? Eterna. O que isso está dizendo? A bondade de Deus para com a humanidade, para com o homem. Meus irmãos, nós temos que interpretar a bondade como graça, uma graça que vem de Deus para as nossas vidas, a qual nós não podemos ser consumidos pela sua ira, pelo seu fogo, mas hoje pela graça, nós estamos diretamente conectados a Ele, podemos entrar na sala do trono e adorar, e agradecer, e santificar as nossas vidas, tudo isso por conta da bondade dEle. E se Deus é bom, e se Cristo utilizou-se da bondade sobre a humanidade, e se nós somos pequenos cristos, nós temos que ter essa característica na nossa vida, que é a bondade. Então diga para o seu irmão: seja mais bondoso, meu irmão. Tem gente, meu irmão, entenda o seguinte: ser bonzinho não é ser bobo. Presta atenção, né? Já, aquela história, né? Vou sair da cruz, hein? Já viu o crente falar: sou crente, mas não sou trouxa? Não é nesse naipe. Mas, irmãos, a bondade tem a ver com generosidade. Então você precisa ter essa percepção pelo Espírito Santo de Deus, que é onde você vai lançar esse ato de bondade. E primeiro, não queira algo em troca. Não tenha atos de bondade sempre desejando algo em troca. Se você tem isso no seu coração, isso não é bondade, é barganha. É você querer fazer negócio às vezes com a situação do próximo, com as mazelas do próximo, ou da igreja, ou de alguém. Então, meu irmão, bondade precisa ser uma característica, precisa estar intrínseco em nossa alma, no nosso viver, como fruto do Espírito Santo. Então seja bonzinho, mas também seja esperto. A Bíblia diz que nós temos que ser astuto como a serpente e prudente como a pomba. Use de inteligência, amém? O sétimo e penúltimo é a fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito, vem do grego pistis, e é o fruto que faz alguém confiável. Quando nós vamos lá para a palavra de Lucas 16, quando fala do servo bom, do servo fiel, né? Ele fala exatamente isso, que o servo fiel, realmente ele foi fiel naquele momento de guardar aquilo que pertencia ao seu Senhor. Meus irmãos, tudo que Deus nos dá, nós temos que ter a fidelidade no nosso casamento, a fidelidade com as nossas amizades, a fidelidade concernente às nossas contribuições, a fidelidade concernente às ofertas, a fidelidade concernente principalmente a Deus. Temos uma aliança, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ali naquele momento nós firmamos uma aliança com Deus, e esta aliança não pode ser quebrada, mas ela tem que permanecer, e isso é através de um princípio de fidelidade. Muitos de nós queremos dizer aqui, né? Deus é fiel. Quantos podem dizer que Deus é fiel? E você é fiel? Fique com o amém da Isley. Melhor a gente ir para a mansidão. Vamos falar da mansidão, que é um fruto do Espírito, para a gente terminar. Vem do grego prautes, e define alguém que se submete à palavra de Deus, que tem uma disciplina em amar a Deus sobre todas as coisas. Em Tiago 1:21 diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então uma pessoa mansa é uma pessoa que se submete a algo, se submete a uma autoridade, a principal, que vem de Deus, e se submete à autoridade de seus líderes, se submete à autoridade dos seus chefes, se submete à autoridade daquelas pessoas, dos seus pais. E isso é ser manso. Isso é ser manso. Porque o rebelde, ele vai sempre se levantar: eu não concordo, eu não quero trabalhar desta forma. Quantos aqui têm mansidão diante do chefe? A Renata, pastora tem. A tal, quem aqui tem, quem pode dizer: tenho uma mansidão diante do meu chefe? Tem, mano? Quantos pode dizer aqui que tem mansidão diante dos seus pastores? Está acontecendo aí. Quantos são mansos diante dos pastores? Eu vou chamar para um gabinete, hein? Então, amados, ser manso
Não significa ser humilde. Está em encontro com Deus agora, é? Meu irmão, olha lá, levantaram a plaquinha para mim. Vou terminar aqui. Ô Bel, quer fazer um som do violão? Para a gente já partir para enterrar, para terminar? Então, meu irmão, diga assim para o seu irmão: seja manso. E o último fruto é o domínio próprio. Esse é o que mais pega nos tempos de hoje. Meu irmão, no grego significa egikrateia, que significa um autocontrole, refere-se a uma autodisciplina. E nós, como cristãos, diante das gerações de hoje, nós temos perdido esse autocontrole, não temos tido uma disciplina, os nossos sentimentos e emoções nos dominam e nos governam. Tiago, capítulo 3, no verso 2, diz que porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. É a palavra. Meus amados, esse é um fruto ligado diretamente às pessoas que não cedem aos impulsos carnais. Quando nós olhamos as obras da carne que são, por exemplo, como imoralidade, impureza, idolatria, o egoísmo, os ciúmes, a ira, por exemplo, é totalmente o contrário do domínio próprio. É quando realmente essas paixões carnais dominam mais a nossa vida e nós não temos controle sobre isso. E quantos de nós não temos entrado numa geração de ira, de ciúmes descontrolado, de porfias descontroladas? Meu irmão, tenha e peça para o Senhor um fruto chamado domínio próprio. E quem vai te dar esse fruto é o Espírito Santo, que vai nos capacitar para manifestar na nossa vida esses frutos do Espírito. Você precisa buscar isso diante de Deus, você precisa ser provado isso diante de Deus. Cabe a nós decidir quem irá nos guiar nesta terra, se serão os nossos desejos carnais, ou será o Espírito Santo de Deus, através dos frutos do Espírito, que só vem do Espírito Santo. Eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé.